Episódio 2 aqui da Jornada do Bem-Estar, né? Eu fiz já o episódio 1, se você não viu ainda, pode voltar aqui no vídeo anterior e dar uma olhadinha no que a gente trouxe assim em termos dessa proposta, né, da Jornada do Bem-Estar. Nosso objetivo aqui é explorar algumas experiências que são observadas a nível mundial, experiências que funcionam em prol do bem-estar do ser humano e do planeta também, né? Enfim, de todos. Então, no episódio 1 eu falei um pouco assim, né, sobre o contexto geral da questão do bem-estar hoje. E agora eu vou falar nesse episódio 2 aqui um pouco sobre como surgiu essa busca, né, do ser humano contemporâneo pela questão do bem-estar e trazer alguns marcos sociais e teóricos, né, que influenciaram essa busca, essa corrida pelo bem-estar, especialmente agora na contemporaneidade, né? Então, o que acontece? O termo bem-estar, embora ele seja um termo que tem mais de 70 anos, né, que ele começou a ser utilizado na literatura mundial, ele não era um termo que tinha tanta busca, né? Se a gente for ali no Google, o Google tem uma ferramenta que chama Google Ngram. E aí, se você fizer uma pesquisa ali no Google Ngram, você vai ver que a busca por esse termo bem-estar, ela não era muito significativa, né? Mas a partir dos anos 90, ela começa a crescer exponencialmente, assim, faz uma curva realmente acentuada, né, de buscas de pesquisa ali. Por que isso acontece? Né? As pessoas começam a confrontar o modo de vida, né, até ali a década de 90, depois de sucessivas crises globais, né, que afetaram a convivência social das pessoas, e elas começam a buscar um pouco ali, né, uma melhor qualidade de vida. Então, na verdade, o termo que existia antes, que a gente usava muito para designar o bem-estar, era qualidade de vida. E aí esse termo qualidade de vida vai caindo assim em termos de pesquisa e de busca e começa a surgir o termo bem-estar. Mas na verdade a gente falava de qualidade de vida, sempre foi assim, né? E aí a partir de 2020 essa busca por esse termo começa a crescer exponencialmente, motivado basicamente assim por cinco grandes fatores, na verdade, né, que geraram isso. Primeiro, aí depois da Revolução Industrial, né, era pós-Revolução Industrial, a gente começa a ver sucessivas crises econômicas globais, né, que afetaram muito o modo de vida das pessoas. Então, essas crises que aconteceram ali, principalmente a crise europeia, a crise dos Estados Unidos, principalmente a de 2008, e essas crises que de econômicas também afetaram o modo de subsistência, que é a questão também da crise dos empregos, né, uma diminuição consistente, permanente a nível global da redução dos postos de trabalho a nível mundial, que a gente chama de crise da empregabilidade, né? Isso também começou a causar um incômodo gigantesco em todas as pessoas, né? Na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, na América Latina, enfim, né? Aliado a isso, mais três outros fatores começaram a impulsionar os indivíduos nessa questão da busca pelo bem-estar, né? Primeiro, a competitividade, exatamente por esses poucos postos de trabalho. Então, tem muita gente querendo a mesma vaga, e aqui nesse número de pessoas, cada vez um número maior de pessoas ou super qualificadas ou muito baixo qualificadas para essa mesma posição. Então, a competitividade a nível global se acirrou demais, né, por causa da diminuição dos postos de trabalho. Né? E a questão da tecnologia. Obviamente, a tecnologia foi o que mais impactou ali, principalmente se a gente for olhar, observar assim, o avanço tecnológico dos últimos 20 anos, a gente percebe, né, que a tecnologia foi minando muitos postos de trabalho, né, e isso impactou profundamente todo o cenário econômico, né, de subsistência das famílias, gerando também um ciclo de mal-estar muito grande, né? Finalmente, um outro fator é que no modelo de vida, principalmente capitalista, como a gente vive aqui, né, não é nenhuma crítica política ao capitalismo, é simplesmente um fato. A gente vive num sistema capitalista, a ideia de prosperidade e de sucesso está muito ligada a ter dinheiro. Né? Então, as pessoas sempre pensam que o sucesso e a felicidade, o bem-estar, vai vir da riqueza financeira. E essa visão unicêntrica, assim, né, que ela só permite ver um único lado, uma única experiência, ela bloqueia, né, a percepção da possibilidade de obter bem-estar das outras dimensões da vida.
do convívio social, da família, do afeto, etc, etc. Né? Então, essa ideia a cultura da prosperidade centralizada no dinheiro, na riqueza financeira especificamente, ela também gera um mal-estar muito grande e uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque menos posto de trabalho, menos emprego, menos dinheiro circulando, é claro que as pessoas não vão ter mais fortuna pessoal, né? Então isso é uma conta básica, né? Então esses foram os fatores que criaram assim um cenário, né, para o surgimento ou a promoção dessa busca pelo bem-estar, né? No contexto teórico, acadêmico, também existe aqui um fator importante, né, que no bojo de toda essa crise econômica, surgiu também uma publicação, um trabalho acadêmico, na verdade, um conjunto de trabalho acadêmico de um pesquisador chamado Klaus Hoff. Então, ele criou essa teoria da não centralidade do trabalho na vida humana. Por quê? Porque desde ali a época feudal, toda a vida econômica, social se organizava em torno do trabalho. E aí, com a crise de emprego, quer dizer, tem menos trabalho, então as pessoas começaram a buscar outros sentidos para a vida que o Klaus Hoff, que ele categorizou como uma nova teoria, que é a teoria da não centralidade do trabalho na vida em termos sociais. Isso é um fenômeno observado em todos os continentes, não é um fenômeno somente europeu ou somente americano, é um fenômeno observado a nível global. Né? Paralelo a isso, a gente vai ver que existiu um conjunto de documentos ali que impactou o mundo inteiro. Ali também na década de 90, então não é coincidência, né? Todos esses fatores acontecendo ali na década de 90, mas em 96, um organismo mundial, né, publicou ali o relatório que ficou conhecido como relatório Jacques Delors, né, que chamava Educação, um Tesouro a Descobrir. Esses cientistas do mundo inteiro se reuniram e produziram, né, esse documento de referência mundial que afetou tanto empresas quanto escolas a nível global, né? E esse relatório Delors, como ficou conhecido, ele preconizava ali a reorganização de sistemas educativos e sociais em torno do desenvolvimento de 4 grandes competências, né? 4 grandes macro competências e habilidades, que era o quê? Né? Transitar do modelo escolar e social focado no conteúdo teórico para conteúdos mais vivenciais, né? Que queriam dizer o quê? Que ao invés da escola se preocupar somente de vencer conteúdo, ela precisava preparar as crianças e os jovens para um contexto mais complexo, que é o contexto do século XXI, não é? E aí o que é que ele dizia? Ele dizia que a educação e a sociedade tinham que se organizar não em torno de conteúdos, mas em torno de aprendizagens significativas e competências que envolviam 4 macros, que são o aprender a ser, o aprender a fazer, aprender a conviver e o aprender a conhecer. Então, é totalmente diferente da perspectiva educacional das décadas anteriores, né? Então, essa nova perspectiva e esse relatório do Delors, ele marcou profundamente sistemas educacionais no mundo inteiro, né? Fazendo essa transição da educação para esse novo lugar, né? Que é um lugar que tem muito mais a ver com objetivos de vida e de desenvolvimento social, intelectual, do que apenas aprendizagens focadas em conteúdos. Bom, para encerrar esse capítulo de hoje aqui, que é o segundo, né? São 15 capítulos que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é o resultado assim, de vários estudos, de vários livros que pesquisam sobre isso, né? Sobre a questão do bem-estar. E principalmente no contexto da educação, o resumo dessa década de 90 começou a apontar para a necessidade social de produzir o bem-estar, né? Não é aqui, a gente não está falando aqui, né, do contexto do bem-estar social, né, daquele bem-estar político como obrigação do Estado, mas também como o bem-estar, que é uma promoção que parte também do sujeito, da pessoa. A pessoa que está preocupada com o bem-estar, ela também busca, né? Não é só o Estado que tem que promover o estado de bem-estar social, não é só isso, tá? Mas é também assim, como também uma busca do sujeito pelo bem-estar, né? E esse estado do bem-estar tem a ver com o desenvolvimento de várias habilidades e capacidades, né? Tanto dentro das famílias quanto nos outros organismos sociais. Eu estou falando da escola, do trabalho, da igreja, do futebol, de todas as organizações que têm uma estrutura social ali
composta, seja ela formal ou informal. Então, esses organismos, a experiência dessa década de 90 começou a mostrar que esses organismos todos deveriam se preocupar com a categoria do bem-estar. Né? E aí, ao longo desses 15 capítulos, eu vou abordar uma série dessas descobertas de pesquisas científicas, né? Quer dizer, não são meras observações acadêmicas e nem hipóteses, né? São achados científicos, ou seja, encontros da ciência, né? A partir da pesquisa social, pesquisa longitudinal, pesquisa de larga escala, pesquisas como a de Harvard, né, que é uma pesquisa que já dura mais de 30 anos, né, sobre a questão do bem-estar e do sujeito e da felicidade, e como é que isso tem impactado a percepção das pessoas nos dias atuais, a partir de vários experimentos científicos e também de várias publicações desses experimentos, alguns dos quais muitos de vocês conhecem, né? Por exemplo, toda a teoria do Arthur Seligman, o livro da Carol Dweck, que fala sobre mentalidade, a produção de vários autores, né, que situam no contexto social essa questão do bem-estar e da felicidade. Então, ao longo dos próximos capítulos, eu vou trazer detalhadamente como é que essas pesquisas orientam ou sinalizam caminhos para o bem-estar. Então, eu convido você a compartilhar esses episódios e assistir. E se você tiver perguntas, pode colocar aí no YouTube também, que eu costumo responder a todas elas. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A categoria do bem-estar como construto social nos ambientes escolares e sociais e a partir de que perspectiva o bem-estar pode ser produzido pelos sujeitos na sociedade contemporânea. Obrigada pela sua atenção aqui. Até o próximo episódio.